Existem muitos fenômenos do nosso cotidiano que parecem simples e previsíveis, mas acabam se mostrando complexos e misteriosos, como por exemplo o comportamento de grãos em grande quantidade. O comportamento granular é um tópico complicado e muito presente na humanidade desde os primórdios da sociedade. É principalmente útil para desenvolver métodos de escoamento de grãos. Os grãos, ora se comportam como líquido e ora como sólido, e por isso demonstram comportamentos inesperados como no experimento Rice Kettlebell ou Friction Rice. Como que uma colher consegue se fixar tão firme ao recipiente e aos grãos podendo levantá-lo completamente? Que fatores estão envolvidos? É o que vamos investigar. Nosso objetivo é destrinchar o fenômeno e apontar quais fatores o tornam possível para replicá-lo de forma consistente. Estudamos 3 parâmetros do experimento: o tipo de instrumento inserido no recipiente, tipo de grão e tamanho do recipiente. Começamos testando com objetos do cotidiano: um recipiente de medição de arroz, a grãos de arroz e uma colher. Depois, aproximamos o formato da colher a uma esfera e conseguimos o mesmo resultado do Rice Kettlebell. Testamos com diferentes grãos e todos tiveram o mesmo resultado, o que nos indicou que não era um fenômeno exclusivo do arroz, e sim de grãos no geral. Porém, para limitar a escala de nossa jornada experimental, decidimos analisar somente o comportamento do grão de arroz em recipientes e instrumentos diferentes. Fizemos uma gama extensa de experimentos mantendo a massa do arroz fixa, e notamos que a natureza do experimento é probabilística e difícil de replicar de forma exata. Casos que foram declarados como falhas foram testados várias vezes e, eventualmente, alguns deles se tornaram sucessos. Essa inconsistência se deve a vários fatores, como a força exercida, o arranjo dos grãos e a posição do instrumento no recipiente. Quando tentamos ao máximo isolar os fatores para encontrar alguma consistência nos resultados, tivemos uma descoberta que causou uma completa mudança no nosso processo experimental. Depois de observar o fenômeno com menos de 10 grãos de arroz no recipiente, notamos que usar uma esfera como instrumento estava desviando o rumo de nossas conclusões, pois os nossos tamanhos de esferas potencializavam muito mais a fricção entre o arroz e a borda do recipiente. Ao invés de priorizarmos o formato esférico da ponta do instrumento, voltamos nossa atenção à superfície de contato vertical do arroz com o instrumento, usando um bastão longo, sem uma ponta esférica, e conseguimos replicar o mesmo efeito. Para medir a compactação dos grãos de arroz nos nossos casos de sucesso, medimos o volume de um grão individual de arroz com a ajuda de um recipiente contendo água, e obtivemos o volume por meio da contagem da quantidade de grãos necessários para aumentar o nível da água em 1 ml. Depois de obtermos essa aproximação do volume de um grão, medimos as alturas da coluna de arroz antes e depois de fazer o experimento, para comparar os graus de compactação inicial e final. Concluímos que existem 4 conceitos que contribuem para o fenômeno, sendo eles o empacotamento de esferas, o comportamento de materiais granulares, o atrito e o efeito jamming, ou engarrafamento. A análise do empacotamento e do comportamento granular é o que nos permite observar a estrutura que o arroz forma quando rearranjado. Quanto maior a densidade de empacotamento, mais firme se torna a estrutura de arroz, e quanto mais firme, mais intenso o atrito entre o instrumento e a coluna de arroz. Utilizando a altura da coluna de grãos como um parâmetro, conseguimos determinar que quando a densidade de empacotamento é maior ou igual a 0,76, nós conseguimos visualizar o fenômeno, o que nos permitiu demonstrar graficamente os resultados do nosso experimento. E o efeito jamming, ou engarrafamento, traz consigo a dificuldade de quebrar essa estrutura, permitindo que o atrito fixe a posição do instrumento e que o sistema se comporte como um único sólido.